Som. Alô, alô, som. Certo? Ô Luciano, como é que isso aqui vai aparecer lá, né? Como é que... Tá. Bom, eu vou deixar o notebook meio assim, ó. Aí dá pra você também já ir olhando, né? Bom, boa noite, Sandovalina. Boa noite aos presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, especialmente aí o nosso presidente, nosso querido Rogério Rocha de Araújo, atual presidente desta casa, que está promovendo a abertura desse procedimento, né, desse rito do orçamento público municipal, em que se faz necessário, né, não só pela data, mas pelo dia, mas também pelo horário, para que você, munícipe de Sandovalina, para que você que reside nos bairros, que necessitam aí de alguma infraestrutura, de algum serviço do município, para que você possa também participar, oferecendo aí sugestões, oferecendo ideias, né, para que isso seja inserido nas peças de orçamento e, consequentemente, para que seja executado pelo poder público municipal, no caso, a prefeitura. Então, para que a sua necessidade, o seu anseio de que seja oferecido ao seu bairro, daquele serviço, daquela obra que você tanto anseia, né? Este é o momento para que você possa se manifestar perante o poder público, dizendo, né, se manifestando sobre o que vocês pretendem, sobre o que vocês precisam, né? Uma galeria, uma melhoria na escola, uma melhoria na saúde do município. São ideias, são sugestões que vêm a colaborar com o poder público na elaboração do planejamento municipal.
E essas sugestões podem ser entregues via ofício, podem ser encaminhadas junto aqui à Secretaria da Câmara, ou até mesmo até a Prefeitura, mas também tem disponível no site da Câmara Municipal, né, um link em que nós vamos logo mais informar vocês, vamos demonstrar aí na telinha, né, o endereço para que vocês possam acessar lá e ofertar as vossas sugestões. Então, dando início ao nosso evento de audiência pública, hoje, 16 de outubro, horário, por favor, 19 horas 24 minutos, abordando aí as peças de planejamento municipal. O planejamento municipal, ele é dividido em duas vertentes, sendo elas a primeira vertente, que é um orçamento de resultado, onde já foi elaborado, né, juntamente com a Prefeitura Municipal, os seus gestores que estiveram presentes, que foram atuantes, foram participantes e incisivos, né, na construção aí de metas, de indicadores que vão se fazer valer, que vão passar a ter a sua vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2026, concomitante aí ao PPA, né? Metas e indicadores que vai nos revelar aí qual que é a eficácia dos recursos públicos que estão sendo utilizados na execução do orçamento municipal. Então, essa primeira fase aí do planejamento de resultado, essa foi elaborada agora entre os meses de julho e o mês de agosto, e já estão inseridas aí nas peças de planejamento, né? E a outra parte de planejamento, que é essa que nós estamos agora trabalhando, que é a alocação, né, a formação de dotação orçamentária para as demandas das políticas públicas que o município anseia, né? O que é política pública, né? Política pública é tudo aquilo que vem desde o pleito municipal, onde se elegeu um prefeito e vereadores, né, que na ocasião foi apresentado naquele processo um plano de governo municipal para a população, e esse plano de governo utilizado naquela ocasião, ele agora está sendo inserido na administração municipal. Então, políticas públicas, né? E, obviamente, que nesse processo ainda há carência de sugestões, né, por parte da população dos seus anseios, do que vocês, né, munícipe de Sandovalina, realmente precisam aí no seu bairro, na sua rua, né, para o que vocês precisam aí dentro da estrutura administrativa do município. E com isso se fecha esse ciclo, né, o planejamento. E esse planejamento municipal, ele se consolida, né, mediante a elaboração de 3 peças orçamentárias, em que, em sintonia uma com a outra, né, ela faz com que todas essas sugestões, ela faz com que todo aquele programa de governo feito lá durante a campanha política, né, venha se consolidar dentro da administração pública. Então, para que, incisivamente falando, né, para que aquela necessidade que você se encontra aí, que você acha que deva acontecer no seu bairro, né, é o momento de vocês ofertarem isso ao poder público, para que dentro das peças orçamentárias, o ano que vem isso aconteça, ok? Como disse,
o planejamento municipal, composto de 3 peças de orçamento, sendo a primeira delas a peça macro, né, que é elaborado para que haja uma melhor programação estratégica da administração na utilização de recursos públicos. Então, é o plano plurianual. O plano plurianual, ele vem abrigar os programas de governo, né? E o que é os programas de governo? Os programas de governo, ele vem a ser os problemas que o município vem enfrentando ou venha a enfrentar, né, nos desafios aí administrativos, né? Então, daí nasce um programa de governo. E esses programas de governo, eles são de uma forma assim que abrangentes, né, no tocante à sua base estratégica, né? Dentro ali se insere, né, as metas, os indicadores e os programas propriamente orçados de forma macro, né? E em seguida, né, vem a lei de diretrizes orçamentárias, que seria a segunda peça de orçamento, né? Então, essas duas peças que fazem com que dão um norte, né, para que seja elaborado a peça que nós vamos executá-la, né, que é a lei do orçamento, a LOA, né, para 2026. E este evento, ele vem de encontro ao atendimento do que diz lá o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prega, né, que preza o incentivo à participação popular para a elaboração e discussão desses planos, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento propriamente dito, né? Então, para que isso seja discutido, para que isso seja trazido, né, para perto da população em forma de audiência pública, onde todos podem participar. Toda essa estrutura orçamentária, ela tem um fundamento legal para isso. Um fundamento legal para essa elaboração se apegam às leis federais, né, às leis maiores. Então, tudo que vai se elaborar, tudo que vai se inserir nessas peças de planejamento, tanto no PPA como na LDO, tem que ter como base, princípio, essa fundamentação legal. E o que está contido dentro dessa fundamentação legal? A Constituição de 88, a Lei Complementar 101, a Lei da Mãe da Contabilidade, né, a Lei Mãe da Contabilidade, que é a 4.320, a Lei Orgânica do Município, o Estatuto da Cidade, né, regido pela Lei 10.257 de 2001, as instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e também as instruções normativas da STN, né, da Secretaria do Tesouro Nacional. Então, veja, a elaboração do orçamento municipal não é uma peça qualquer, não é um processo qualquer. É com esse instrumento que a administração vai direcionar os recursos públicos que nós vamos arrecadar a partir de janeiro de 2026, né? Então, com essas peças de orçamento que nós vamos dar as prioridades das estratégias ofertadas lá no PPA, né? Então, é um assunto sério, mas que necessita, é carente também da participação popular. Então, por isso que a gente incisivamente vamos falar aqui nesse evento, para que apelando, né, para que vocês, munícipes de Sandovalina, possam agora, né, se manifestar, se posicionar, colaborando aí, contribuindo com este processo, ofertando aí a sua sugestão. Sobre as peças de planejamento,
distinguindo uma de cada, né? Temos aí o PPA, que é o Plano Plurianual. Ele é realizado a cada 4 anos e ele vem, né, ele trata das ações que o município vai realizar para os próximos 4 anos. O PPA ele tem um período, ele tem uma vigência quadrienal, né? É a peça macro do orçamento público. Então, ele terá início aí a sua vigência a partir de janeiro de 2026 e finalizar em dezembro de 2029. Mas por que essa peça de planejamento tem que ter a vigência após 1 ano já da nova administração, né? Para que haja uma continuidade daquilo que se foi programado, daquilo que se foi colocado como estratégia de planejamento, né? Vocês já ouviram muito isso na televisão, né? Que um governo ele deixa a administração e às vezes fica lá obras, né? Fica lá programas descontinuados, sem amparo orçamentário, porque mudam as estratégias, mudam as prioridades, né? E o PPA ele vem, né, para que isso não aconteça, mas para que haja uma continuidade daquilo que vem se executando, daquilo que vem se programando, né? Obviamente com acertos, com ajustes, né? Mas a finalidade principal é para que haja uma continuidade, né? Então, a próxima eleição que teremos no âmbito municipal será em 2028, ou seja, um próximo prefeito ainda que vier a se eleger em 2028, ainda vai estar executando em 2029 este PPA que nós estamos discutindo hoje aqui, né? Então, daí você vê a importância e a diferença que faz, né, a participação popular, aí ofertando as suas sugestões, porque esse é o momento, né, de você ofertar algo em que falta aí no seu bairro, que falta aí para a sua família, dentro do âmbito municipal, dentro da esfera administrativa, né, dentro dos serviços públicos, né? Então, o que é que falta? O que você sente falta? Né? Está faltando mais ambulância? Oferta aí a sua sugestão, né? Está faltando um melhor atendimento em alguma área da administração pública? Coloque isso, né? Para que o poder público tome conhecimento dessa necessidade, né? Indique isso nas peças de planejamento, para que logo mais, né, os vereadores aqui da Câmara Municipal possam, em sessão de plenário, aprovarem isso daí, né? Mas é importante a vossa participação, né? Contribuem. Dando na sequência aí, a segunda peça, né, dessa simetria, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO também, ela faz parte desse processo e ela é realizada anualmente e é ela que estabelece as prioridades que vão ser alocadas na elaboração do orçamento anual. Então, é na LDO que a administração impõe ali as suas prioridades de governo. O PPA, como já disse anteriormente, ele traz para nós as estratégias para do que pode acontecer, né, do que se pretende acontecer nos próximos 4 anos. A LDO, ela traz do PPA, né, essa estratégia, mas de forma mais organizada, colocando dentro do orçamento em forma de prioridades, né? Então, se para você que está faltando aí algo na sua rua, algo que tá faltando, alguma coisa que esteja faltando aí para a escola do seu filho, para o atendimento da saúde, esse é o momento de você ofertar, né? Para que essa tua necessidade, município de Santa Novalina, seja colocado como prioridade
para 2026. Percebe? Então, a participação vossa é fundamental. E, fechando aí a ponta da corda, né, vem a lei do orçamento anual, a conhecida LOA, né? A LOA, que também tem a vigência anual, assim como a LDO, e ela deve, obrigatoriamente, trazer, né, a obediência à simetria colocada, prevista lá no PPA, organizada na LDO, né, para dentro do orçamento. Então não há como a gente colocar alguma ação de governo, algo dentro do orçamento em que não esteja contido dentro do PPA, dentro das prioridades da LDO. Correto? Então, na lei de orçamento é que nós executamos de fato o que se foi planejado, né? Então, a lei orçamentária, ela busca as estratégias que estão lá no PPA, de forma em que a LDO organizou para que fosse elaborado o orçamento. E o que nós executamos é o orçamento, a lei orçamentária anual. Vocês podem ver aí de forma gráfica, né, o organograma de como que funciona aí, né, a simetria das peças de planejamento. O PPA, que tem a função aí, ó, de planejar, a LDO, que tem a função de orientar, e a LOA, que tem a função de executar. Tudo isso voltado às políticas públicas que estão dentro dos programas de governo contidas no PPA. Né? Os programas, como disse inicialmente, eles abrigam ali as estratégias, né, que se programaram para os próximos 4 anos. E da onde que trouxeram essas estratégias? Do plano de governo ofertado no momento do pleito municipal. Então, tudo aquilo que se foi discutido no pleito municipal está dentro dessa base estratégica do PPA, né, em que, de forma organizada, a LDO trouxe até a LOA. Então, essas políticas públicas, que nada mais é do que a necessidade local do município, né, as demandas que devem ser executadas ao longo deste período, sejam de forma organizada executada. Né? O plano plurianual é a lei que atua como um instrumento de planejamento para a elaboração dos programas das diversas áreas do município: a saúde, a educação, a assistência social, o meio ambiente. Todas as nossas funções de governo, né, elas estão contidas no PPA e, consequentemente, serão executadas na LOA. Para os próximos 4 anos, né, foi feito um levantamento, foi feito um estudo, né, através de uma metodologia baseada aí pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né, e a Lei 4.320, que é a lei mãe da contabilidade, em que ali, de acordo com essa metodologia, é que nós chegamos a uma previsão de arrecadação para os próximos 4 anos. Então, essa metodologia, ela visa o quê? A gente chegar a um valor de orçamento de forma coerente, de forma segura e de forma cautelosa, né, para que a gente não possa cometer falhas, evitando a gente de cometer falhas do tipo fazer um orçamento muito além do que a nossa realidade de arrecadação, né, ou um orçamento muito abaixo do que nós arrecadamos. Enfim, um orçamento
nós prezamos por um orçamento baseado aí na arrecadação dos últimos 3 anos, né? A arrecadação tributária municipal, as transferências do governo federal e do governo estadual, e também aquelas receitas adicionais, né, que vêm do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação. Então, todas essas receitas, né, elas foram imputadas nesse cálculo, utilizando aí os números que nós tivemos aí nos últimos 3 anos e ainda inclusive as receitas que nós tivemos aí até o mês de julho agora de 2025. Todas essas receitas foram inseridas como base para que a gente pudesse ter uma média do quanto a gente arrecadou. E daí, sobre essa média, é que foi aplicada a metodologia de cálculo, utilizando o PIB e utilizando o índice inflacionário, que no caso usamos o IPCA. Via de regra, atualmente, a previsão desses índices somou aí 6,61%, uma variação anual. E foi o que nós implementamos aí. Então, 2026, nós seguramente, né, temos uma previsão aí de arrecadação de pelo menos 60 milhões. E para 2027, 63 milhões e 600. Para 2028, 65 milhões. Para 2029, 67 milhões. Então, essa variação aí do PIB, somado com a variação do IPCA, né, 6,61, foi o índice que nós utilizamos aí para, de forma gradual, aí, corrigir os valores de arrecadação. Um adendo que gostaria de falar é que ontem e hoje nós apuramos aí a pedido do prefeito municipal, nós fizemos uma projeção de arrecadação agora já para 2025, e com a arrecadação agora do mês de setembro, né, nós fomos, assim, de uma forma surpreendente, né, o cálculo que nós fizemos nos revelou que já agora, para 2025, a nossa arrecadação, que está prevista para 56 milhões, para agora 2025, nós podemos chegar a 59 milhões, quase 60 milhões, ou seja, já uma arrecadação agora de 2025 já próxima do que nós estamos prevendo para 2026, né? Então, com isso vocês veem que a gente não estamos brincando com números, né? Nós estamos fazendo o que demanda o figurino, né? Em atenção aí à lei de responsabilidade, a 4.320, nós fizemos uma metodologia, né? De forma coerente e cautelosa, né? Para o orçamento aí que se inicia a partir de 2026. Então, nós cremos e temos esperança, né, de que esses números aí sejam efetivamente consolidados na arrecadação, e não somente isso, mas que também, porventura, Sandovalina possa arrecadar muito mais do que nós temos previsto aqui. Porque, assim como trazendo um exemplo para dentro de nossas casas, né, o orçamento nosso doméstico é igual. Se você hoje tem uma rentabilidade de X e começa a ter um ganho, ter um incremento de ganho, ter um aumento de salário, ter um aumento de movimentação financeira dentro do seu orçamento doméstico, obviamente que o seu padrão de vida vai mudar. E para o município também não é diferente. A partir do momento que o município começa a arrecadar mais do que está, né, sendo previsto,
né? É fato que, obviamente, vai melhorar tudo, vai melhorar a questão de qualidade do serviço público, vai melhorar a questão aí de infraestrutura, vai melhorar a questão, inclusive, de salários dos servidores. Então, tudo melhora, não é verdade? Então, mas para tudo melhorar, precisa melhorar também a arrecadação. E aqui em Sinovalina, a gente tem uma expectativa muito boa com relação à arrecadação, né? Sinovalina sempre foi vista aqui na região como uma das cidades, né, com menos de 10 mil habitantes aí, que mais arrecada no Pontal aqui do Paranapanema, né? E com isso, obviamente, nós já estamos sendo bem administrados, né? Digo, por parte do Executivo e Legislativo, né, utilizando bem os seus recursos, e está aí para todos vocês que moram aqui em Sinovalina, que residem aqui, possam usufruir de tudo o que é oferecido, né? E o que falta ainda, que vocês julgam, o que seja julgado, que seja necessário, né, para que haja uma melhora, então oferte aí, faça a sua sugestão, ok? Em seguida, apresentamos aqui os custos, né, estimados aí de cada programa de governo que nós temos na nossa estrutura orçamentária. Então veja lá o primeiro que nós temos lá, o programa de ação legislativa, que é propriamente a Câmara, né? E os demais programas que aí que elencamos aí, né? Não vamos falar item a item, para que não haja muita delonga do evento, né? E aí, dessa forma, inibir aí a participação de você, munícipe. Então, mas mesmo assim, a ideia de colocar, né, os programas aí de forma detalhada, ano a ano, né, para que vocês tenham conhecimento da nossa estrutura de orçamento, né? Eu chamo a atenção aqui desse elenco aí de programas de governo que tem na nossa estrutura orçamentária para a saúde e para a educação, né? Que são os dois setores que mais absorvem recursos públicos, né? Vocês veem aí que o programa 9, Serviço de Saúde, ó, absorveu no ano de 2026, né, para 2026, 16.710. E, em seguida, aí, o programa número 10, que é o desenvolvimento do ensino fundamental, absorveu só ele aí 12.040.000, né? Então, são as prioridades do governo se revelando aí, né? Mas, para que isso se consolide, né, de forma satisfatória a todo e qualquer munícipe de Sinovalina, né, interessante seria e muito proveitoso a sua participação. Terminando aí o elenco de programas, nós temos aqui praticamente acho que 18 a 20 programas que nós temos aqui na nossa estrutura administrativa, né? Então, esse material que nós estamos apresentando aí vai ficar disponível no site da Câmara, tá? Porventura, haja curiosidade, haja necessidade de informações a respeito, o pessoal da Secretaria está aqui à disposição para ajudá-los nesse sentido, né? E vocês também podem pesquisar aí da forma que julgarem melhor. Então, com relação ao PPA, né, com relação aos números do PPA, são estes, e enfatizando, né, que anexos do PPA vieram enviados pelo Poder Executivo, né, devidamente formalizados. O anexo 1 do PPA, que traz aí a dimensão estratégica, o anexo 2, que traz aí a descrição dos programas governamentais, o anexo 3, que traz aí os programas finalísticos, né, contidos lá no PPA, e o anexo 4,
que traz lá os programas de gestão e manutenção. Todos esses anexos estarão disponíveis no site da Câmara Municipal. E fica aí o convite, né? Alguma sugestão vossa, acesse aí esse endereço que nós colocamos aí na tua tela, www.câmarasandovalina.sp.gov.br. Lá você vai procurar esse módulo aí, esse link, acesse lá, que a sua participação será muito contributiva, né, será muito valiosa. E a gestão municipal agradece, né, a tua participação. Então, quanto ao assunto PPA, encerramos aqui esse assunto, encerramos aqui esse evento de audiência e aguardamos aí a vossa sugestão, ok? O projeto de lei do PPA já se encontra aqui na casa. O projeto de lei 09/2025. Bom, dando sequência aí aos trabalhos, já falando agora no tocante aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, a LDO, que, como eu disse na explanação inicial, é a lei que, num olhar, né, do PPA, das estratégias alocadas ali no PPA, extrai dessas estratégias as prioridades que vão para o orçamento, né? Então, é na LDO que se coloca de forma organizada, né, a orientação de tudo isso daí para que no orçamento possa ser executado. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é ela que estabelece as metas e prioridades do governo para o exercício seguinte. É ela que dispõe sobre o equilíbrio entre as receitas e as despesas do exercício. E, como já disse anteriormente, a LDO ela tem a vigência anual. É ela que dá a orientação para a elaboração da LOA. É na LDO também que se estabelece as aplicações mínimas constitucionais, né? Da educação, os 25%, da saúde, os 15%, e também sobre a aplicação dos recursos do Fundeb, né? Que é o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, né? Lembrando que o Fundeb, entre as várias particularidades da sua lei, né, a principal dela é que ela assegura, né, que 70% no mínimo dos recursos repassados, dos recursos recebidos pelo município, devem ser aplicados em despesas com o pessoal do magistério, né? O diretor, o professor, o monitor, né? Então, assegura que esses recursos, 70% deles, deva ser direcionados para o pessoal do magistério. Tudo isso tem que, apesar de estar contido lá na Constituição, apesar de ter, no caso da saúde, a emenda 29, que inseriu essa obrigatoriedade dos 15%, no caso do Fundeb, que tem uma lei própria que rege, né, essa matéria, todas elas sendo leis maiores, né, leis federais, mas é na LDO que nós ratificamos isso para que faça valer no município de Sandovalina. Então, com a LDO que nós ratificamos tudo isso aí. Ainda é na LDO também, né, que nós que dispõe lá sobre, né, os gastos de pessoal. O município sabido que tem um limite de gastos com pessoal do índice de 60%, de até 60% da sua receita corrente líquida, né?
Só que desses 60%, 6% é do legislativo. O legislativo tem esse limite e os outros 54% é o limite do executivo, né? Então, é na LDO que se estabelece esse teto máximo. Embora, como já disse, já é disposto em leis maiores, mas é na LDO que nós ratificamos isso, para fazer valer aqui no município. É na LDO também que nós dispomos sobre as questões de transposição e remanejamento de verbas, fixando ali o limite o limite para se realizar essas transposições, remanejamentos, transferências de dotação orçamentárias de uma programação para outra. É também na LDO que nós dispomos sobre, né, as regras de abertura de créditos adicionais, que poderão ser abertos por decreto, né, sendo eles ali sustentados, né, por um eventual superávit financeiro ou um eventual excesso de arrecadação, ou mesmo anulação de parcial ou total de alguma dotação orçamentária, né? E no tocante aí também aos projetos que possam ter origem de captação de recursos durante o ano. Por exemplo, convênios que venham a ser firmados no ano, mesmo as emendas, aquelas que os deputados enviam para o município, né, as emendas parlamentares, elas não estão contidas no orçamento e nem tem como se prever que se vai receber uma emenda X ou Y. Não tem como se prever no orçamento que o Executivo Municipal vai firmar um convênio com o Ministério A ou X, ou com a Secretaria Y ou Z, né? Então, isso ainda é uma matéria desconhecida quando se elabora o orçamento. Então, por isso, não há nem motivo para se prever. Mas que dentro da LDO se há um artigo em que há permissão para que isso seja incluído dentro do orçamento. É na LDO também que nós prevemos sobre as alterações na legislação tributária do município. Aquelas alterações em que o poder público municipal, né, através da prefeitura, o poder executivo municipal, poderá, né, caso haja interesse ou necessidade, de enviar um projeto de lei para a Câmara, né, regrando aí sobre, por exemplo, né, a revisão do Código Tributário Municipal, sobre a revisão das taxas de serviço público oferecidas à população, sobre a atualização da planta genérica de valores do mercado imobiliário, né, e o que influencia diretamente aí no cálculo do IPTU, né, um projeto de lei sobre isenções tributárias, né, sobre o sistema de fiscalização, cobrança e execução fiscal na arrecadação de tributos. Então, é na LDO que se dispõe todas essas prioridades. Em resumo, né, é a LDO que dará a direção à elaboração do orçamento e as prioridades nos gastos com o serviço público que serão colocados à disposição da população. Então, é na LDO. Então, suplicando mais uma vez ao munícipe de Sandovalina, para que você possa ofertar aí a sua sugestão, né, colocando aí a sua necessidade, que será de muita contribuição da vossa parte dentro das nossas peças de planejamento. E assim, para que o município consiga chegar até você, né, que as ações do poder público municipal possa chegar até você a satisfazer, né, os anseios que vocês tanto necessitam aí. Na LDO, o seu projeto, além do projeto da lei propriamente, né, do bojo da lei, acompanham também
os anexos de metas fiscais. O que são esses anexos de metas fiscais? São os anexos que medem, né, de forma periódica como que anda a execução orçamentária e fiscal do município. Então, esses anexos, eles trazem também, dentro do sistema de planejamento, uma previsão de metas para isso. E também o anexo de riscos fiscais, né? Através do demonstrativo de riscos fiscais e providências, que tão somente caso, por exemplo, que nós tivemos em 2022, né, a pandemia, não se tinha uma previsão, não se tinha uma expectativa de acontecer uma pandemia, mas aconteceu, né? E o que o governo federal fez na ocasião? Ele teve que se usar dos artifícios ali previsto nesse anexo de riscos fiscais e promover as ações da sua alçada, que no caso foi distribuição de renda, né, e para que os municípios, né, e estados pudessem fazer as suas ações necessárias, né. Então, é dentro desse anexo de riscos fiscais que, por exemplo, a gente pode considerar aqui uma catástrofe ambiental, né? Então, é dentro desse anexo de riscos fiscais que nós estabelecemos lá quais os critérios, né, e valores em que o município pode se usar do orçamento para atender essa necessidade eventualmente acontecendo, né? Então, quanto à LDO, a gente trouxe aí, explanando aí sobre as suas principais características, né, e qual que é o efeito dela dentro do sistema de planejamento, né? Trazemos aí a tela novamente, né? Mais uma vez aí o pedido, né, da sua sugestão, para que você, através aí desse endereço aí, desse link aí da Câmara, né, possa ofertar e contribuir para esse processo de elaboração. Findamos aqui então a questão da peça orçamentária da LDO, e já a peça seguinte, que é a lei do orçamento, é que vai nos trazer em forma de números, né, o que está previsto ali dentro dessas peças que foram elaboradas pelo Poder Executivo Municipal. Não é que sejam valores que já está os valores aí desenhados, não tem mais condição de mexer, não é nada disso. Os valores apresentados, né, os valores, as previsões apresentadas, elas são para que haja discussão, se realmente aquilo, com que base chegou naquele valor, mas tão somente para que vocês tenham conhecimento, né, de toda essa esfera de orçamentária, né, de números principalmente, e para que vocês possam também ter mais afinidade com o sistema de planejamento no tocante aí a ofertar aí a vossa sugestão, né? Então, findamos aqui o processo de LDO e já dando início aí o processo da audiência pública da Lei do Orçamento, a LOA 2026. Né? Só esquecendo, né, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi protocolada nessa casa com o projeto de lei 010/2025. E a lei orçamentária foi protocolada com o projeto de lei 014/2025. Ok? Então vamos lá. Sobre o orçamento municipal, né? A lei de orçamento municipal, a LOA, né, é a lei que ela é elaborada com base nas diretrizes anteriormente apontadas pelo PPA, Plano Plurianual, e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, como já exaustivamente comentamos aqui. E ambos definidos pelo Executivo, óbvio,
mas sempre discutido através de audiências públicas, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? E por que discutidos em eventos de audiência pública? Para que haja essa integração entre o poder público municipal e a população. E dessa forma, para que os recursos públicos do município sejam destinados, sejam utilizados de forma a satisfazer o anseio da população, né? Mais uma vez, trazendo isso para dentro do nosso orçamento doméstico, é como que a sobra da nossa renda doméstica, pagamos as contas, recebemos o salário nosso, pagamos as contas do mês, sobrou aquele valor. O que nós vamos fazer com aquele valor? Não é um ou outro que discute isso, né? Pelo menos em casa não é isso, não é assim. Lá nós discutimos o que nós vamos fazer. Ó, esse mês vamos pôr na poupança, esse mês vamos comprar um computador, esse mês vamos arrumar a frente da casa, né? Então, isso é discutido ali em família. E o que nós estamos fazendo aqui é tão somente igual a isso, só que no amplitude maior, que é no âmbito municipal, né? E quem que é o âmbito municipal? É o poder público junto com a população, né? Então, e para que haja essa discussão, né, a necessidade de realizar esses eventos de audiência pública. Então, a lei do orçamento, ela tem a finalidade, né? A lei do orçamento anual, ela tem a finalidade de estimar e fixar, de estimar a receita e fixar a despesa, né? O orçamento, ele tem duas abrangências, né? O orçamento fiscal e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social, dentro dele, contém ali a assistência social, a saúde pública e a previdência, né? E o orçamento fiscal, por sua vez, todo o resto da estrutura nossa administrativa, inclusive a educação, né? O orçamento anual, já como diz, né, anual, ele tem a vigência, como a LDO, de anual. Para as receitas, né, de 2026, assim conforme nossa metodologia de cálculo, né, sempre ali, né, com vistas, né, com o olhar ali da 4.320 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a estes números nós chegamos, que para 2026 a previsão de 60 milhões, desses 60 milhões, né, uma arrecadação da receita tributária aí, ó, de 6.718.000, uma receita patrimonial de 1.300.000, receita de serviços 25.000, transferências correntes 59.967 e outras receitas correntes 300.000. Para as receitas de capital, né, que são aquelas receitas que já têm a sua destinação aí, né, como diz já o nome, né, para investimento no município, né? Alienação de bens, que é a alienação de imóveis ou de imóveis, né, ou de veículos do município. 100.000, foi previsto 100.000 para alienação de bens e 1 milhão para as transferências de capital. E desse total aí orçado, nós deduzimos aí, né, os 20% do Fundeb, para a formação do Fundeb, 9.410.000, fechando aí o orçamento em 60 milhões. Ok? As despesas para 2026. As despesas para 2026, segundo estudos, né, feitos juntamente com todos os gestores do município, né, o gestor da saúde, o gestor da educação, da assistência, do transporte, do meio ambiente, do turismo, né? Me desculpa se eu esqueci de mais algum, mas todos eles estiveram aqui, né, nesse mesmo ambiente do plenário da Câmara. Fizemos um trabalho aqui praticamente quase que um dia todo, né,
trabalhando sobre isso, sobre planejamento, né? E com o resultado dos trabalhos deles, né, nós chegamos a esses números aqui das despesas. Obviamente que alinhado ao que nós, né, temos aí de previsão de receita, né? Às vezes tivemos situações que foram necessários o recuo, o ajuste de um determinado de uma determinada pasta de governo para que coubesse, né, as suas ações de governo dentro do nosso orçamento, né? Então, esse procedimento é totalmente legal e ocorre em todas as esferas de governo, inclusive no federal e no estadual, né? E no município não seria diferente. Então, para as despesas correntes, né? O que é as despesas correntes? São as despesas com pessoal e encargos, as despesas com pagamento de juros e encargos da dívida. Não é o caso de São Dovalina, porque aqui nós não temos dívida, né? E pagamento aí, né, despesas de manutenção de toda a máquina administrativa, né? Aí com material de consumo, com serviços de terceiros, né? Então, para as despesas correntes, fixou-se aí 56.937.400. E, consequentemente, para as despesas de capital, chegamos aí ao orçamento, né, de 2.862.600. Desses 2 milhões é a mesma coisa de compra de imóvel e amortização da dívida, 250 mil. Mas como eu disse, não tem dívida, nós não temos dívida de grande monta, né? Nós temos aqui em São Dovalina apenas um parcelamento da Previdência, né? E chegou aí para nós, acho que 2 precatórios, que também não chega nem a 100 mil os dois. Então, praticamente comparado aí com outros municípios, que inclusive com orçamentos menores do que aqui de São Dovalina, que tem um estoque de dívida, né, muito alto, não é o caso nosso. Mesmo assim, para amortização de eventuais dívidas, fora essas que eu já disse, deixamos lá 250 mil. E a nossa reserva de contingência, né, que nada mais é que é uma reserva orçamentária para contingenciar possíveis riscos fiscais, como eu comentei, como eu explanei agora há pouco ali no assunto da LDO, né? Então, quando acontece aí às vezes, que nem esses dias aconteceu aqui em São Dovalina, destelhamento de casas, né? Com esses recursos orçamentários que ficam em reserva de contingência que nós consigamos inserir dentro do orçamento, né? E tão somente executar, ir lá e comprar as telhas, fazer o serviço para poder atender aí a necessidade da população, né? Então, essas coisas como não é prevista nem na meteorologia, né? Então, mas no orçamento nós deixamos aqui em forma de reserva de contingência, né? E para ratificar aí, o orçamento nosso da despesa, veja que equilíbrio, né, com as receitas, ou seja, nós temos 60 milhões de projeção de receita para arrecadar, mas também temos 60 milhões de uma despesa fixada para se realizar. Na sequência, né, demonstramos aí as despesas por órgãos de governo, né? Sabendo que aqui em São Dovalina nós temos apenas 2 órgãos de governo, a Câmara e a Prefeitura, né? Outros municípios dispõem de outros órgãos de governo. Por exemplo, uma cidade que tem vários órgãos de governo seria Presidente Prudente, né? Que lá eles têm o tratamento da água, que é um órgão de governo, né? Eles têm a CEMEP, né? Que é uma Secretaria de Planejamento do município.
Então, lá eles trabalham de uma estrutura assim, já bem mais ampla, né, em forma de órgãos de governo, né? E aqui em São Novalina, no nosso caso, é só a Câmara e a Prefeitura. Explicado isso, então vemos aí que a Câmara Municipal, ela vai ficar com, dos 60 milhões orçado, ela vai ficar com a parcela de 2.256.000, para um duodécimo aí de aproximadamente, acho que 188 mil por mês. E a Prefeitura com o restante, né? 57 milhões 744. Já na questão de modalidade de orçamento, né, orçamento fiscal e orçamento da Seguridade, o orçamento da Seguridade, que compõe aí, como já disse, saúde, assistência, previdência, ficou aí com um montante de 17 milhões 321. E o orçamento fiscal, que está incluído aí não só a esfera administrativa, mas também a educação, né? 42 milhões 678. Na sequência, apresentamos aí, né, o orçamento por função de governo. Então veja aí que dentro da nossa estrutura orçamentária, nós temos todas essas funções de governo aí, né? Essas funções de governo, não é nós que inventa isso. Essas funções de governo, elas estão lá na portaria da STN. Lembra que no início, aquela fundamentação, aquela base de fundamentação legal para a gente poder elaborar o orçamento, com aquela fundamentação que nós temos lá as funções de governo existentes no âmbito aí nacional, né? Inclusive, o orçamento da União utiliza da mesma função nossa aqui, os mesmos códigos. O Estado, a mesma coisa, né? Então, é uniforme, né, as funções de governo, as subfunções de governo, né? O que muda aí são os programas de governo e as ações governamentais. Agora, a estrutura básica, que é função e subfunção de governo, essas são as mesmas, desde o governo federal, estadual e as que nós utilizamos aqui no nosso município. E volta aí a chamar a atenção, né, que facilmente aí a gente detecta que dentro dos 60 milhões, olha lá, né, aonde que está mais alocado aí recurso, né, orçamentário. Lá na educação, que tem a função 12, lá, ó, 20 milhões 606, e passando o olho logo ali embaixo, na função 10, saúde, nós temos lá 14 milhões 770, né? Só os dois juntos já são mais do que metade do orçamento, né? Via de regra, lembrando que a nossa educação, ela tem quase que a totalidade aqui municipalizada, né? Educação fundamental, a creche e a pré-escola, né? Toda ela municipalizada. Então, daí a necessidade de se alocar tantos recursos assim. E a saúde pública, né, que o que já era municipalizado, a emenda constitucional 29, ela veio e ratificou isso, né, obrigando que os municípios aplicassem seus 15% da arrecadação no âmbito da saúde pública municipal. Então, por isso, o direcionamento desses recursos para esses dois setores. Veja aí que o orçamento da saúde, ó, tem aí como base, né, as receitas de impostos, né, vinculadas aos gastos com a saúde, em que, através da emenda constitucional 29, fixou-se aí para os municípios o mínimo a ser aplicado de 15% dessa base de receita de impostos, chegando aí a um mínimo, né, de 8 milhões 257. Isso no caso do nosso orçamento que estamos discutindo aqui, né?
Só que o nosso orçamento da saúde, como nós demonstramos anteriormente, nós fechamos ele em 14.770.000, o que representou aí dentro do nosso orçamento 24,61, bem acima dos 15%, que é o que normalmente a gente vem aplicando aí, né, dentro das audiências periódicas, aí a gente vem demonstrando isso. Óbvio que esses 24,61 está contido aqui também, né, os recursos utilizados aí, dos recursos que vêm do Ministério da Saúde e da Secretaria, né. E esse ano, diferentemente, né, no processo de planejamento elaborado esse ano, nós tivemos, né, a honra aí da participação do pessoal da saúde, que foram muito incisivos e foram muito precisos, né, aí na elaboração do orçamento da saúde para esse ano, e tiveram um trabalho aí, né, de dividir o orçamento nosso, que até então era utilizado somente para a atenção primária, né? Usavam somente um bloco dentro de todos os blocos de atenções da saúde. Aqui em Sinovalina, o orçamento era utilizado, era endereçado, né, por dizer assim, somente para um bloco, o bloco primário, né, o bloco de atenção primária. Mas com o trabalho feito pelo pessoal da saúde esse ano, né, eles puderam destrinchar isso daí e para que haja uma melhor transparência, né, na execução do orçamento da saúde. Então vejam aí que, ó, a atenção primária, né, dentro dos 14.770.000, a atenção primária ficou aí com 12.066.000. O suporte profilático, né, que é um bloco de assistência farmacêutica, ficou com 1.857.000. A vigilância sanitária com 322.000, a vigilância epidemiológica com 75.000, e o MAC, né, que é a assistência hospitalar e ambulatorial, ficou aí com 450.000, né? Então, só foi possível esse trabalho aí da gente destrinchar, né, dentro do orçamento da saúde, no tocante aí às suas ações e serviços, de acordo com os blocos que nós temos aqui no município, né? Então, só foi possível destrinchar esses números com a ajuda, né, com a colaboração do pessoal da saúde. Na sequência aí, ó, o orçamento da educação, né, assim foi fechado. A mesma base, né, que se utiliza para recursos de impostos da saúde, a mesma da educação. E dentro da educação nós temos essa estrutura aí, ó. O ensino fundamental, o infantil, o superior, o ensino especial e a merenda escolar. O fundamental ficou aí com 9.800.000, o ensino infantil com 2.276.000, o ensino superior com 110.000, o ensino especial com 80.000 e a merenda escolar com 1.580.000. O que totalizou aí o orçamento do ensino em 13.901.000. Ou seja, a parte do ensino tomou, né, a questão de ensino, tomou aí do orçamento 25,25%. Então, somado aí com o da saúde, né, anteriormente, que a gente comentou, 24,61 com 25,25, só esses dois tomaram aí praticamente que 50% do orçamento municipal, né? Agregado aí ao orçamento da educação, 6.100.000 ficou para o Fundeb, né? E esses mesmos 6.100.000 serão direcionados para o pagamento do pessoal do magistério. Lembra que nós comentamos que a lei que institui o Fundeb, né, dispõe a obrigatoriedade de aplicar um mínimo de 70% dos recursos recebidos. Só que aqui nós direcionamos 100% dos recursos, né? Então, nós não temos risco nenhum
de infringir essa questão aqui dos 70%. Né? Então, o orçamento total da educação no município, né, agregados aí ao o orçamento do ensino com o Fundeb, ficou em 20 milhões e 1. 20 milhões e 1 mil. Né? E, para finalizar, né, o nosso orçamento, né, o orçamento da Câmara Municipal, que ficou lá com a fatia de 2.256.000, assim distribuídos, né? Para vencimentos e vantagens fixas, para folha de pagamento, 700 mil. Para os subsídios dos agentes políticos, os vereadores, 680 mil. Os encargos patronais, 225 mil. Para as despesas de passagens, que é as despesas de viagens, né, que normalmente os vereadores utilizam, 20 mil. Para aquisição de material de consumo, 20 mil. 65 mil, perdão. Para serviços de consultoria, 130 mil. Para serviços de terceiros, pessoa física, 6 mil. Serviços de terceiros, pessoa jurídica, 80 mil. Serviços de tecnologia da informação, 80 mil. Auxílio alimentação, 120 mil. E para as despesas de capital, obras, 100 mil. E equipamentos e material permanente, 50 mil. Haja vista que dentro do orçamento da Câmara, para as despesas com pessoal, foi utilizada a metodologia de uma previsão, né, de reposição salarial de pelo menos 10%. Né? E agregado aí aos índices inflacionários e do PIB, 6,61%. Então, os valores aqui orçados, eles são mais do que necessários para, caso venha isso a acontecer, sejam abrigados pelo orçamento da Câmara. Tão somente o auxílio alimentação, que também teve a sua metodologia de cálculo. Usamos aí o índice de 10% também, para a questão aí de um possível aumento contratual aí do auxílio alimentação, por parte da Prefeitura, que a Câmara sempre acompanhou. Né? E também o índice do PIB e do IPCA. Tá? Então, via de regra, caso haja espaço fiscal para que isso ocorra, né, tenho absoluta certeza que será concedido aí pelo presidente da Casa. E só para finalizar e fechar aí o orçamento, né, a Câmara atendeu os preceitos legais aí da construção do plano de contratação anual, né, presidente? Foi elaborado em tempo, foi apresentado, né, para que pudéssemos elaborar o orçamento e chegar a esses números, né? Então, estamos assim, orçamentariamente falando, né, estamos dentro de um certo conforto, com a graça de Deus, né? Porque o que está previsto aqui atende tranquilamente os anseios da Câmara Municipal de Sandovalina, né? E como está sendo muito bem conduzida, né, a direção da casa, então temos absolutamente certeza que esses 2.256.000 dá tranquilamente. Embora, né, a Câmara pudesse ainda ter um orçamento maior, porque a Constituição nos permite isso, mas foi de forma razoável, de forma racional, né, que o presidente da Casa estabeleceu. Não, olha, esse valor dá? Então nós vamos estabelecer esse valor aqui. Né? Então, deixo o presidente tranquilo com relação a isso. E o ano que vem já está aí, né? Nós estamos no mês de outubro. Então, agora, essas 3 peças de planejamento, elas agora vão receber um parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
e tão logo em seguida elas vão tramitar aqui nessa casa, neste plenário, para que os vereadores possam apreciar e votar. E volto a convidar, volto a apelar ao munícipe de Sandovalina para que faça a sua sugestão e apresente ainda, possivelmente de forma virtual, pela internet, ou oficial aqui na Câmara, através de um ofício na Secretaria. Se tiverem dificuldade de elaborar um orçamento, vem aqui, o nosso colega, o André, tenho certeza que se colocará à disposição para ajudar. Então, assim, para que haja uma integração entre o poder público municipal e a população, no propósito aí do bem-estar comum, e o bom uso da máquina pública para atender as demandas que a população anseia. Ok? Então, está aí, ó, mais uma vez, nós colocando aí na tua telinha aí o pedido de sua sugestão. Então, participe lá. E, com isso, encerramos aqui esse evento de audiência pública. Lembrando que o processo orçamentário está em andamento, então vamos lá, vamos participar. Tá ok? Encerra-se aqui, então, este evento e até a próxima.